A proposta de hoje é falarmos sobre o trabalho de recuperação da memória da médium fluminense Ivone do Amaral Pereira, evento, estamos participando do 15º Enlip e Allan Kardec 150 anos depois. E aí a gente vai entender um pouquinho aí que por que falar de Kardec, de certa forma, implica aí com a história de Ivone Pereira. Para além do trabalho espírita propriamente dito da Ivone, mas algo que tem a ver com a própria mediunidade, com a própria pesquisa em torno de mediunidade e com uma sacada, vamos dizer assim, que Kardec teve no que toca ao estudo da mediunidade, que embora não esteja declarado desta forma, é perceptível da análise do Livro dos Médiuns, tudo aquilo que Kardec escreveu. Para que a gente entenda por que eu estou falando de Ivone Pereira, eu pesquiso Ivone Pereira desde 1999, tá? Eu vou falar um pouquinho, na segunda parte do trabalho, mais para o final, vou falar um pouquinho sobre o que me motivou a essa pesquisa, mas eu pesquiso desde 99 e essa pesquisa já rendeu 5 livros, além de 16 anos de divulgação aí ininterrupta em torno da Ivone Pereira. O primeiro livro é este aqui, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que foi publicado em 2013, primeira edição dele lá em Salvador. Na sequência, publicamos pela La Chatre, e que é um estudo, eu digo que é um estudo biográfico, porque eu não me limito a fazer uma biografia da Ivone Pereira. A gente busca estudar a Ivone, estudar Espiritismo a partir da obra da Ivone Pereira, dividida em 11 eixos, e a gente vai conseguindo fazer aí um resgate de informações que à época estavam perdidas, coisas bem interessantes. Vou falar dessa parte no final, tá? O segundo livro é o livro, esse é o terceiro, é o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é de 2006, tá? Ele é um livro em que eu trago entrevistas que a Ivone concedeu quando encarnada, são 7 entrevistas ao todo, 3 delas estavam inéditas à época, estavam lá perdidas numas fitas cassete que a família tinha e que vieram para minha mão, e acabou resultando no livro, com alguns outros textos também no anexo. Uma entrevista que ela concedeu quando desencarnada ao espírito Humberto de Campos, que está registrado lá no livro É Quase Amanhã, um livro bem antigo, já não é mais publicado, do médium Gilberto Campista Guarino, lá do Rio de Janeiro, tá? Em 2009, parece que é de 3 em 3 anos, né? Mas depois eu interrompi a sequência, 2013, 2006, 2009... Em 2009, publicamos Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. Nessa obra, eu me proponho a estudar mediunidade a partir de Ivone Pereira, não só a partir da experiência dela, mas principalmente dos conceitos trazidos por ela. Eu me baseio em Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade, são as 2 obras, vamos dizer assim, seminais que vão nortear o livro, mas outros conceitos de obras como A Luz do Consolador, Dramas da Obsessão e outros escritos dela também vão figurar aqui neste livro, nesse estudo da mediunidade na obra de Ivone Pereira. Em 2016, trouxemos, 60 anos do Memória de Suicida. Nós publicamos Ivone Pereira Entre Cartas e Recordações. A Ivone escreveu muitas cartas quando encarnada e ainda existem muitas por aí espalhadas, e eu consegui reunir 68 delas. De alguns amigos, como Domero de Oliveira, mais de 40 cartas que ela escreveu para ele entre 1963 e 1983, que é a última carta que está lá registrada. Dora Encontro e outros amigos também, eu reuni esse material e 45 cartas compuseram esse livro, Entre Cartas e Recordações, que tem inclusive algumas revelações interessantes aqui sobre os Almino Zimmermann. Já contando fofoca, né? Ninguém nunca me pediu segredo. Tem uma carta dela em que ela faz referência aos Almino Zimmermann, dizendo que ele era personagem de um de seus livros. Que ele fora personagem de um de seus livros. Aí a gente que fica atento às coisas, né, não deixa passar nada, e médium espírita também meio fofoqueiro, né? Aí eu lembrei que a Dora Encontro tinha me falado uma certa feita, que em conversa com ela, na casa dela, lá do bairro do Meia, no Rio de Janeiro, na casa da irmã, ela tinha dito que o personagem do livro, Amor e Ódio, o Gaston de Saint-Pierre, vivia em Campinas e era juiz. E que tinha filhos, que tinha colocado nos filhos nomes espíritas, ou seja, nomes de personalidades espíritas. Aí, quando eu li na carta a informação que Zalmino era um personagem do livro dela, eu fui casando as coisas. Aí entrei em contato com o Oceano Vieira,
Perguntei assim, Oceano, o Zalmino teve filhos? Teve. Quantos? Tantos. E qual o nome dos filhos? Tem um que chama Alain, tem outro que chama Sheila, tem outra, né? André Luiz. Aí pronto, né? Juiz, que ele foi desembargador, desencarnou como desembargador, e se encaixava tudo direitinho na história, né? Com um detalhe, ela conta em uma de suas obras o encontro dela com Chopin, Victor Hugo e o espírito Gaston em 1931. Ele já estava se preparando para reencarnar. O Zalmino nasceu exatamente no dia 3 de outubro de 1931. Né? Então, curiosamente, de uma família de judeus nascendo na data do nascimento também de Allan Kardec. Curiosidades, né? E em 2017 publicamos a 5ª obra sobre a Ivone Pereira, que é Tuti, a Menina Médium, Ivone Pereira para crianças, uma obra em 28 quadros em que eu conto a história dela para o público infantil. Tá? Então, por enquanto, são essas 5, tem outras obras da ideia, né, outras obras no pensamento, para serem escritas sobre ela. E a gente pode se perguntar, sim, dentro dessa questão, né? Por que estudar, ou por que estudarmos a vida dos médiuns, né? Qual é o interesse que isso tem? Eu acho que em Kardec a gente vai entender bem isso, em O Livro dos Médiuns em especial, por algumas questões. Primeiro, o Livro dos Médiuns, ele materializa o que eu chamo de teoria geral da mediunidade. A gente poderia, ou teoria espírita da mediunidade, poderíamos falar assim, talvez fosse melhor. Uma teoria espírita da mediunidade e uma prática espírita da mediunidade. E por que eu faço questão de caracterizar como espírita? Para que a gente não tenha a pretensão de achar que o nosso discurso é o discurso. O Espiritismo tem um discurso sobre a mediunidade. Ele tem uma teorização sobre a mediunidade e uma visão prática da mediunidade. Tá? Uma teoria que nasce da prática e uma prática que pode nos proporcionar outras tantas teorias. E na verdade, é o que a gente vai fazendo aí com as pesquisas, com os estudos, com as buscas que vão sendo realizadas. E o Espiritismo, ele tem uma teoria espírita da mediunidade centrada na observação. Falávamos disso hoje pela manhã. O trabalho todo de Kardec de observação, de deduzir de fenômenos aparentemente insólitos, como das mesas girantes, das mesas falantes, todo esse conhecimento, né, toda a filosofia, toda a proposta espírita que nós conhecemos. Então o Espiritismo tem um olhar diferente. E eu marco bastante isso pelo seguinte: a gente não pode ter a pretensão de ter o discurso, nem achar que o nosso discurso é o melhor discurso. Tá? A mediunidade não é propriedade do Espiritismo, o Espiritismo não descobre mediunidade, desde que existem pessoas, homens encarnados, há mediunidade. Agora, nós temos uma forma de pensar, de entender, pelo menos em tese, né? Na maioria das vezes as coisas vão acontecendo sem muita reflexão, sem transformarmos a prática no que o espírito Samuel Bulamarque, através de um médium baiano chamado Lindomar Coutinho, vai chamar de experiência positiva. O que é que ele chama de experiência positiva? É a prática que se transforma em conhecimento porque é refletida, é analisada, é amadurecida. Né? A gente não tem isso, infelizmente, de forma muito clara. O Kardec faz isso. O Kardec passa da parte da observação, reflete, analisa, a partir dali deduz uma série de coisas e, consequentemente, amadurece o conhecimento no ato da observação. E que coisa interessante, né? Só foi possível a Kardec observar e aprender e deduzir o espiritismo através da mediunidade graças à observação dos médiuns. Então, o médium, ele, na verdade, ele não é apenas intermediário dos espíritos, ele é intermediário da própria mediunidade. Não existe a mediunidade como objeto de estudo destacado da pessoa, do indivíduo. Né? Por mais que o observador, na observação, possa influenciar o objeto, e eu não posso dizer que a mesa tem uma existência por si só, e a gente poderia falar de muita coisa aí, mas a mesa é um objeto distinto de mim. Né? Distinto da minha figura. Eu não tenho como estudar mediunidade assim como um objeto separado das pessoas, dos indivíduos. A mediunidade existe na existência humana. A mediunidade ela é veiculada pelos próprios médiuns. Só existe mediunidade porque há médiuns. Os médiuns, portanto, são veículos, são intermediários da própria mediunidade. Então, só dá para aprender sobre mediunidade estudando médiuns, observando os médiuns e aí tendo aquela sacada de Kardec. É ser capaz de observar os médiuns em suas peculiaridades, porque cada um tem a sua singularidade. Ivone Pereira diz assim, que faculdade mediúnica é feita em impressão digital, cada uma é uma e nenhuma se repete. Mas apesar das singularidades, há o comum
às faculdades mediúnicas. Há o comum à mediunidade. Eu acho que essa foi a grande contribuição de Kardec. Kardec toma contato lá com os fenômenos em março de 1855, me corrijam os que têm as datas mais precisas na cabeça. O Livro dos Médiuns chega em janeiro de 1860, não é isso? 1861, atrasado, mas chegou. Antes tarde do que nunca, né? E são 5 anos e 10 meses de observação de Kardec, para chegar a este livro que ainda hoje nos inquieta, porque eu não tenho um dia que não volte a ele para não lê-lo de outra forma, para não perceber nas entrelinhas aquilo que eu não tinha percebido antes. E Kardec consegue chegar àquela teoria geral graças à observação dos médiuns, observando médiuns, pessoas, estudando, portanto, os indivíduos. Por isso é importante estudar os médiuns. A mediunidade ela é veiculada também pelos médiuns. Os médiuns também são médiuns da própria mediunidade. E apesar disso, a mediunidade se individualiza e se singulariza em cada médium. Não há um médium igual ao outro. Eu posso ter 100 médiuns de psicofonia, ou médiuns falantes, como propõe Kardec, serão 100 médiuns, cada um à sua forma. Cada um com suas peculiaridades, cada um com seus matizes. E, já que é assim, é preciso que, em cada experiência mediúnica, eu possa, com a observação, com o cuidado, com o olhar atento, aprender o que de especial ela pode nos trazer. E no caso de Ivone, isso se apresenta, o Livro dos Médiuns de novo, eu estou correndo porque nosso tempo é curto, e no caso de Ivone, isso também se apresenta de forma muito intensa, muito interessante. Qual a motivação, né? Por que estudar a vida de Ivone Pereira? E aí eu trago 2 motivações. A primeira motivação é doutrinária, tá? Ou uma motivação doutrinária que se desdobra em 2 possibilidades. Primeiro, quem foi Ivone? Olha ela aí, né? Essa foto, gente, eu tenho esta foto, a original, tá? Ela é uma foto que está dedicada à tia Belinha, a tia dela, né? E datada do dia 12/12 de 1912, quando faltavam 12 dias para ela completar 12 anos. Dá até para jogar no bicho, né? Vai que a gente ganha, né? Vai que a gente ganha. Pois é. E aí eu brinco assim, vocês sabem que a Ivone não casou, né? Mas não casou porque eu não conhecia ela na época, né? Porque se eu conhecesse, ela ia casar. Eu sou insistente, né? Ela, portanto, aqui perto de completar os 12 anos e ela aqui já em idade madura. Ivone foi, um pouco de sua vida, uma médium fluminense, como o título inclusive sugere, nascida em 24 de dezembro de 1900, no sítio de Rapaquejo, na vila de Santa Teresa de Valença, hoje cidade de Rio das Flores. E que, com 29 dias de nascida, sofre uma crise de sufocação e fica com a morte aparente, chegam a providenciar o seu enterro. Depois de uma prece muito sentida de sua mãe, a Maria, né, mãe de Jesus, ela retorna à vida e, a partir dos 4, 5 anos de idade, Ivone já via e ouvia os espíritos com uma clareza muito intensa. Tá? Isso era algo, de certa forma, não tanto escandaloso para a família, porque os seus familiares já eram espíritas no nascimento dela. O seu pai era médium, inclusive, ela disse que era médium de cura. Eles moravam numa cidade muito pobre, o pai curava lá na ferrovia onde trabalhava, chegou a curar alguns trabalhadores e tal, com a sua mediunidade de cura. E ela via os espíritos com muita frequência, via 2 em especial, que tem ligação com o passado dela, Charles, que fora seu pai, Roberto, seu marido, na encarnação imediata. E isso trazia para ela grandes perturbações, porque eram visões acompanhadas da recordação do passado. Ela tinha dificuldade, portanto, de aceitar esta vida, porque a outra ainda estava muito vívida em sua memória. Ela passou até os 11 anos de idade morando com a avó paterna, uma época em que ela diz, inclusive, que ela tinha um hábito de brincar assassinando as bonecas num riacho que passava perto de casa. A avó costurava para ela as bonecas de pano, ela matava, entre aspas, as bonecas no riacho que passava. E ela disse que isso era um eco, talvez, do passado. Ela se mata sobre as águas do rio Tejo, em Portugal, e aquilo certamente é um fenômeno de repetição que ia acontecendo com ela. Aos 11 anos de idade, ela volta para a casa paterna e materna, passa a assistir às primeiras reuniões mediúnicas, com 11, 12 anos de idade. Um escândalo hoje, né? Você botar uma criança para assistir reunião mediúnica hoje é um escândalo. E olha como eu falo da teoria espírita, né? Para quem trabalha no candomblé, na Umbanda, isso é muito natural. As crianças lidam com muita naturalidade, os fenômenos acontecem, as crianças estão lá circulando, né? Eu tive a possibilidade de até os 13 anos frequentar a Umbanda e frequentar candomblé, e lhe digo muita naturalidade. Graças a essa experiência eu aprendi a lidar com o espiritismo de outra forma,
sem o ó na mediunidade, né? Mas mediunidade, com a naturalidade que ela naturalmente tem. Ela então passa a assistir às reuniões mediúnicas, tem seus primeiros contatos com Bezerra de Menezes nessa idade. Seu pai lhe confia o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo aos 11 anos de idade, e a partir de então ela vai, aos poucos, percebendo que era médium e naturalmente aprofundando o seu contato com os espíritos. Com a idade de 25 anos, para completar 26, em 1926, ela se muda para Lavras, em Minas, fica lá por cerca de 6 anos, e é ali que ela vive o período mais fecundo de sua existência, inclusive na mediunidade. Grande parte dos livros que conhecemos dela, os romances, foram inicialmente escritos lá, os rascunhos foram escritos lá, ou foram histórias que aconteceram lá, como lá Leonel e os Judeus, aquela novela do livro Dramas da Obsessão. Já está estudando lá, né? O Dramas, que é muito boa aquela novela, o livro como um todo é muito bom. Tá? Uma curiosidade, ela toma contato pela primeira vez com Camilo Castelo Branco em 1913, mais ou menos. Ela conta que ela conheceu o Camilo numa festa de aniversário. Eu gosto de contar isso porque a gente romantiza muito, né, os espíritos, né? Quando a gente diz assim, encontrou um espírito, a gente pensa em Chico, né? Com Emmanuel saindo lá da nuvem, com um senador romano, né? Ou então um clarão assim, e ela conheceu o Camilo lá sentado numa mesa, estava sentado à mesa, com o queixo assim apoiado na mesa, certamente os ombros, né, apoiados, os cotovelos e a mão no queixo. Começam a conversar, ela não sabia quem era. Anos depois, uma tia estava lendo um livro, um romance, e ela vê a foto e diz assim, eu conheço esse homem. Ela, tia, não conhece não. Conheço, não conhece não, porque ele já morreu. Mas é por isso que eu conheço, né? Aparece para mim e tal, e aí ela veio descobrir que se tratava do Camilo Castelo Branco. E a partir de então, toda a obra dela que foi sendo construída, o Memória de um Suicida começou a ser escrito lá também, em 26, e foi terminado em 1942, depois eu passo as referências para quem tiver dúvida, tá? E aí só em 44 ela tenta publicar o livro, e o Manuel Quintão recusa, e aí toda a novela que a gente já conhece de alguma forma. Então, aqui nasce, vamos dizer assim, a produção psicográfica mais robusta da Ivone Pereira, embora só em 1955 tenha sido publicado o seu primeiro livro, que é o livro Nas Telas do Infinito, autoria dividida entre Camilo Castelo Branco e Bezerra de Menezes. A primeira novela se chama Uma História Triste, e a segunda, O Tesouro do Castelo, a primeira do Bezerra e a segunda do Camilo Castelo Branco. Por que estudar a sua mediunidade? Primeiro, pela seriedade e a lucidez com que ela lidava com a mediunidade. Tá? Isso é algo reconhecido por todos aqueles que conhecem sua obra, que estudam sua obra e que também a conheceram pessoalmente. Ivone era muito pé no chão, muito tranquila. É alguém que a gente pode dizer assim, não se deixou picar pela mosca azul da presunção. Tá? E visceral, a ponto de ser, às vezes, descortês com quem desejava incensá-la. Conta-me a sobrinha dela que uma vez um rapaz chegou para conhecê-la, ela morava ainda no bairro de Piedade, e quando ela sai à porta que ele a viu, ele se joga no chão, se ajoelha. E ela era baixinha, mas bastante robusta e viril, ela toma ele pelos braços, levanta de um jato, dá-lhe um sabão fraterno, que o rapaz saiu e nunca mais voltou. Né? Ela era assim, e ela ainda dizia assim, olha, eu sou assim mesmo, e quem quiser médio evangelizado, procura o Chico. Eu sou assim, era a fala dela constante, repetida. E ela não se deixava de forma alguma, ela era arredia, inclusive, a publicidade. As entrevistas dela só vão acontecer na década de 70, quando ela já relaxa um pouquinho, né, em relação a essas questões, porque ela não queria de forma alguma aparecer. E eu acho que ela conseguiu isso. Quando a gente vai por aí fazer palestras sobre ela, que eu pergunto assim no salão, quem já ouviu falar da Ivone Pereira? Aí tem lá uns 5 gatos pingados que levantam a mão. Aí quando eu vou mais um pouquinho, que pergunto, quem já ouviu falar do Memória de Suicida? Quase todo mundo levanta a mão. Isso eu acho fantástico, porque a obra é conhecida e ela não. Hoje a gente tem, infelizmente, a mania de ir na contramão de Kardec, a gente mede primeiro o nome do médium para depois pensar na obra. Não é? Você pega uma obra mediúnica, a primeira coisa que está lá em letras garrafais é o nome do médium. Você primeiro pergunta quem foi que psicografou. Eu chego nos lugares para fazer palestra sobre os livros e tal, e as pessoas perguntam assim, é psicografado? Com um sorriso no rosto. Aí quando eu digo não, foi trabalho de pesquisa, tá certo. Né? Aquela decepção, né?
aquela decepção, poxa, mas eu queria um psicografado. As pessoas são assim. A Ivone tinha essa lucidez, essa seriedade, não se prestava a quimeras, e isso está expresso no livro, mas no que toca ao fenômeno, a sua mediunidade apresenta características singulares, que nós podemos chamar de complexo mediúnico. Aliás, uma expressão de Valdeir Bezerra de Almeida, no livro A Complexidade da Prática Mediúnica, lá pela FEB, que ele diz assim: o que é um complexo mediúnico? É um conjunto de caracteres psíquicos não encontráveis na maioria dos sensitivos. Suas faculdades têm algo a mais a ser observado. São de uma demonstração de que não há mediunidade igual entre aqueles que a possuem, não obstante a rotulagem que se dê. E ele aí vai exatamente tratar de um capítulo específico falando do complexo mediúnico Ivone Pereira. Ivone possuía inúmeras faculdades, olha ela aí de novo, tá? As que nós catalogamos, ou como tais, mas dá para acrescentar coisa aqui. Médio de vidência e de audiência, psicofonia e oratória. Ela conta que as melhores palestras espíritas que realizou foi graças à oratória. Os espíritos a retiravam do corpo, passavam para ela o roteiro, quando ela voltava para o corpo, no horário da palestra, das duas uma. Ou eles estavam presentes e acionavam, ou mesmo de longe davam comando num processo hipnótico. E ela então reproduzia aquilo que os espíritos tinham lhe passado. Claro, não basta apenas ser reprodutora, tem que ter conhecimento, tem que ter base, fundamento para que isso aconteça. Médio de receituário e cura, reclamava horrores de que o movimento espírita tinha se distanciado do receituário mediúnico. Tá? Ela julgava uma atividade importantíssima. Ela foi médium receitista, receitou sob os auspícios de Eurípides Bassanufo, de Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio também, e ela receitava homeopatia, não trabalhava com alopatia. Médio de cura, chega a relatar curas de paralíticos, vítimas de obsessão que ela realizou, ou de curas que ela realizou em pessoas obsidiadas com auxílio de Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo. Médio de efeitos físicos. Há relatos dela, inclusive, de Chopin se materializando para ela em seu quarto. Olha que coisa chique, né, gente? Nem um pouco chique essa moça, né? Chopin se materializava para ela, está lá no capítulo 3º do livro Devassando o Invisível. Ela disse que chega um momento, teve um dia que foi tão intenso o fenômeno, que ele chegou a expectorar e ter hemoptises diante dela ali. Né? Médio de psicometria, contato com objetos, com pessoas, com ambientes, e tinha a percepção de imagens relacionadas ao objeto psicometrado. Também médio de premonição, tem um capítulo especialíssimo sobre isso, em que ela fala, inclusive, sobre o fato de que a natureza da premonição, quando mediúnica, tem muito a ver com o caráter do espírito. E ela compara. O Charles, como era muito disciplinador, as premonições eram percepções muito duras. O Bezerra já era uma coisa mais suave, que tinha uma relação muito mais paternal com ela, embora o Charles também tenha sido seu pai. Desdobramento, tá? Também desdobramento, embora a gente saiba que, na origem, o desdobramento é uma faculdade anímica, e também médio de psicografia, as obras delas estão aí para a gente conhecer. Tá? Alguns espíritos com quem ela trabalhou. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo. Quem é esse, gente? Esse outro? Bittencourt Sampaio. 10 bônus horas para quem acertou, tá? Depois eu transfiro para a conta. Esse, tá fácil, né? Camilo Castelo Branco, já vai falar sobre ele daqui a pouco. Esse moço, Frederic Chopin. E este outro, Tolstói, né? Leon Tolstói, não é Denis não. Esse é Tolstói, não é Denis não. Parece Denis. Cheguei a ficar com dúvida agora. Mas esse é o Tolstói. O Tolstói tem uma história interessante com ela. O Tolstói aparece para ela e diz assim: eu vou escrever através de você. Ela diz: não vai. Não vai. Vou escrever regionalismo russo. Aí é que você não vai. Já é difícil escrever regionalismo na língua da gente, que dirá em russo. E ele disse assim: você teve uma vida lá e não vai ser difícil para mim acionar os recursos, fica tranquila. Ela se distrai, um belo dia está lá trabalhando, ele envolve ela e de um jato escreve um conto chamado O Sonho de Rafaela, que está lá no capítulo 3º do livro Ressurreição e Vida. E aí, quando ele termina, ele diz assim a ela: fiz isso para te convencer. E aí, nas noites seguintes, ele tira ela do corpo e leva para conhecer a Rússia e tal. Que coisa chique, né, bem? Conheça a Rússia sem sair de casa, né? Saia do corpo e com o anfitrião, ninguém menos do que Leon Tolstói. Apesar de toda a contribuição que ela deu e que ainda presta ao movimento espírita, continua sendo uma ilustre desconhecida. Tá? E o nosso trabalho é, em especial, não de exaltação a ela,
Em uma das oportunidades que tivemos de contatá-la, inclusive, foi um pedido dela, que ao falarmos sobre ela, que nós ainda a tratássemos como médium. Em que sentido? Que a sua vida fosse motivo para falarmos de espiritismo e de evangelho, e não propriamente para falarmos, para exaltarmos a sua figura. E o engraçado é que as pessoas perguntam assim: mas Pedro, vou terminar, viu, minha irmã, em nome de Jesus, é o tempo da pergunta, da intervenção do meu irmão ali. E qual é a sua ligação com a Ivone Pereira? E eu digo assim: olha, eu tenho ideia, mas são suposições, eu prefiro ficar para mim. Mas o meu sentimento é um sentimento filial, e eu sinto como se fosse filho dela, de modo que, mesmo que não seja verdade, eu quero que seja, meu desejo, é a relação. Ela já me mandou alguns recados assim: olha, sua mãe estava dizendo aqui, eu já sabia de quem se tratava o espírito. E olha que coisa bacana, né? Porque o Chico Xavier revelou para ela, antes dela perceber mediunicamente, que o Bezerra foi pai dela em outra encarnação. Naquele livro, Nas Voragens do Pecado, o Bezerra é o Carlos Felipe I, que é pai dela e pai do Charles. Agora veja que chique, né? Porque se eu sou filho da Ivone e a Ivone é filha do Bezerra, né, gente? Olha lá. Para vocês é doutor, para mim é voinho, né? Para mim é vovô. Como eu sei que espírita não tem inveja, eu sei que vocês não vão ficar com dor de cotovelo, né? Mas se alguém ficar, beijo no ombro para vocês. Tá certo, gente? E é isso aí. Era um pouquinho do que a gente tinha a apresentar. Ivone Pereira, uma heroína silenciosa.